Vamos começar? Outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando na ponta do lápis das contas de que dá para ficar rico sim, dá para enriquecer com o concurso público, desde que a gente saiba usar a mágica dos juros compostos e a estabilidade, né? Essa vantagem de receber todo mês o nosso valor, nosso salário ali certinho, usar tudo isso em nosso favor. Era um teste, eu gosto muito de investimentos, eu gosto muito de falar sobre finanças. Foi o primeiro vídeo falando sobre isso e como vocês assistiram bastante, comentaram bastante, estou considerando que vocês gostam desse assunto também, então vou continuar falando sobre isso. Inclusive, foi esse comentário aqui que me inspirou a fazer esse vídeo, que é de um inscrito aqui no canal, que é do Jonathan, que ele falou, ó, tem que pensar que vai sacar esporadicamente partes desse valor, senão não vai usufruir dos rendimentos. E Jonathan, você acertou, mas errou também, e é nesse vídeo eu vou explicar por quê, e vocês sabem como as coisas aqui funcionam. Segura a mãozinha, vê o vídeo até o final, se você concordar, se você entendeu o que eu tô falando, aí sim, você deixa o seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que tá precisando saber aprender sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Antes de qualquer coisa, eu falo aqui lá no meu Instagram que eu tenho os melhores seguidores, porque o pessoal sempre é muito respeitoso, a galera tá sempre querendo te ajudar, e eu tenho certeza que eu vou ter os melhores inscritos aqui no YouTube também. Então, quando eu falei ali brincando que o Jonathan acertou e errou, nada de jogar hate no cara não, viu? Até porque você pode aqui ouvir tudo que eu tô falando e pensar muito mais como o Jonathan do que como eu, e tá tudo certo. Aqui eu sempre incentivo que a gente converse, que a gente troque ideia de uma maneira respeitosa, e ninguém é obrigado a concordar com nada do que eu falo aqui. Inclusive eu sempre incentivo, questionem tudo que vocês ouvem por aí, inclusive o que vocês veem de mim. Vocês viram, já deixei o card aí no início do vídeo, que isso é uma continuação de um vídeo anterior. Claro que os assuntos têm relação, mas fique tranquilo, pode ver esse vídeo até o final, depois que você terminar, você assiste o outro lá também, para você se inteirar de tudo sobre o assunto, mas eu vou ter o cuidado de trazer as informações que são necessárias do outro vídeo para a gente entender, todo mundo conseguir entender sem nenhum problema. Vamos começar por onde o Jonathan acertou. Eu mostrei lá, usei a mágica dos juros compostos, a maravilha dos juros compostos, para mostrar que você sendo um servidor, você consegue sim enriquecer, ter um excelente patrimônio, mesmo sendo um servidor público. E onde eu considero que o Jonathan acertou? Ele disse que eu não considerei a realidade de cada um, né? Que as pessoas podem querer sacar esses rendimentos. E ele tá certíssimo. Eu falei no vídeo, quero mostrar aqui só o lado matemático da coisa, e foi o meu foco. E aí, por exemplo, na conta que eu fiz, era um servidor ganhando R$5.000 por mês e que deixa ali, guarda para investir 1.250 todos os meses. E aí, pensa bem, essa pessoa passou a vida inteira guardando todos os meses 1.225, até que ela chegaria a ter uma renda final de mais de R$17.000. Vamos recordar essa conta? Vejam só, calculadora de juros compostos do investidor Sardinha, uma pessoa que investe 1.250 todos os meses por um período de 35 anos, considerei que ela entrou no serviço público aos 40, saiu aos 75 na compulsória e deixei 8% de taxa de juros para a gente já considerar os efeitos da inflação. Então os valores que a gente vai obter aqui vai ser a valor presente, ela vai ter um valor de R$2.678.000, que isso gera, ó, lá no final dessa conta, uma renda passiva sem ela precisar fazer nada. Vou até acelerar isso aqui, de R$17.000. Pô, mas considerando que essa pessoa passou a vida inteira com R$5.000, será que ela vai querer, ela precisa chegar até o final, a chegar a uma renda que é mais que o dobro, quase o triplo do salário dela? Talvez ela fique satisfeita aqui, ó, com 5.251 meses aqui, e aí para ela tá satisfeito. E eu entendo, tudo bem. E é a pessoa que passou, como eu disse, a vida inteira recebendo R$5.000. Então por isso que eu tô falando que aqui o Jonathan acertou. Eu não considerei as realidades de cada um, até porque não era o intuito daquele vídeo, eu foquei só na parte matemática. E aí ainda tem outro ponto específico, que às vezes a pessoa não quer esperar, quer usufruir um pouco antes, que a gente sabe, pô, 75 anos, a coluna da pessoa que está com 75 anos, o ânimo dessa pessoa que está com 75 anos já não é o mesmo de quando ela tem 40, quando ela tem 50, quando ela tem 60, e talvez, e é muito justo, muito legítimo, que ela queira usufruir desse dinheiro, desses rendimentos que os investimentos dela estão chegando, quando ela chegar ali, talvez num patamar próximo do salário que ela recebe, um pouco maior, um pouco menor, vai de cada um. Então, ponto pro Jonathan, acertou aqui. E o Jonathan também acertou quando ele diz que tem que pensar que vai sacar parte desse valor. Como ele diz, algumas pessoas podem querer sacar isso antes, e quando ele diz que tem que pensar, eu leio como tem que fazer conta. Que aí vamos mudar um pouquinho o valor. Vamos supor que você tem 10 mil investidos a 8% ao ano.
8% dividido por 12, que é o número de meses que tem no ano, dá mais ou menos 0,66. 6666666. E aí eu sempre prefiro arredondar para baixo, né? Porque é melhor a gente ter uma surpresa positiva no final da vida que uma surpresa negativa quando se diz o dinheiro. Eu vou considerar que isso vai render 0,5 ao mês. A gente também já desconta ali um possível imposto de renda. Se você tem 10 mil investidos a 0,5% ao mês, isso vai gerar uma renda de R$50. E aí você quer sacar esse rendimento e aí quer pagar sua conta no boteco. Se a sua conta no boteco deu R$60, você vai ter que, e como rendeu só 50, você vai ter que tirar R$10 do seu capital investido. E olha, se 0,5 incidindo sobre 10 mil rende R$50, como você tirou 10, agora você tem 9.900. Então isso vai gerar no próximo mês menos que os R$50 do primeiro mês. Então, de novo, ponto pro Jonathan. Tem que pensar, tem que fazer conta para você também entender o que você está fazendo com o seu patrimônio, entender se você está afetando a rentabilidade dele ou não. E agora a gente chega no ponto específico que eu discordo do Jonathan e eu posso falar aqui com todo respeito, é claro que ele errou. Eu considero que só faz sentido usufruir desses rendimentos quando o patrimônio que eu já alcancei tem a possibilidade de me manter mesmo se eu decidir parar de trabalhar. Eu coloco como o ideal, se eu conseguir com o meu patrimônio, com o meu valor investido, dobrar o meu custo de vida. Mas por que dobrar, João? Porque eu parto do pressuposto que quanto mais velho eu estiver, mais demandas de saúde, atendimento médico, etc. Plano de saúde é mais caro. Então eu quero ter uma velhice confortável. Então eu considero que minha meta, o ideal, o mundo dos sonhos seria que eu conseguir dobrar o valor que eu recebo só com os meus investimentos. Por isso que na parte matemática eu deixei a conta rodar até uma pessoa que ganha 5 mil triplicar o valor dela. Só para mostrar que é possível, sem considerar a situação com uma pessoa com 75 anos de idade. Talvez não queira ficar tanto tempo sem usufruir do patrimônio. Mas essa é a minha conta. Tanto que lá na conta dos 1.250, a pessoa vai precisar aproximadamente de uns 28 anos e meio para poder chegar no patamar de renda dela. Então, um servidor que ganha 5 mil todos os meses, a gente olhando na tabela lá, como eu mostrei para vocês, se ele investe 1.250 todos os meses, precisa mais ou menos de 28 anos e meio, pode arredondar para 30 aí, para chegar a dobrar o valor dela. E aí, olha só, a grande mágica dessa conta é que a gente está usando os juros compostos em nosso favor. Vou pegar a lógica do Jonathan, que uma pessoa vai sacar antes, só que ela não vai gastar acima do rendimento. Digamos ainda que ela saque esse valor um pouco e ela gaste só metade desse valor que ela sacou. Vamos ver o efeito que isso dá na conta? Olha só, vamos voltar para a nossa calculadora. Investindo 1.250 todos os meses por 35 anos, ela chega num patrimônio de 2.678. É a conta que a gente já tinha feito. Vamos supor que essa pessoa saque, ela começa a investir só metade, ó, que aí daria 650 todos os meses. 2 milhões, né? Olha como ela está abrindo mão de mais de R$1 milhão no final das contas. É lógico que se a gente for para nossa tabelinha de quanto de renda passiva que ela está gerando, ela ainda chega no final ali bastante confortável, gerando uma renda de 8 mil, quase 8.900, valores já corrigidos pela inflação, porque essa taxa de juros aqui já considera a correção da inflação. Mas veja que ela não conseguiu dobrar o patrimônio dela, ou melhor, a renda dela, que é o meu objetivo. E aí que entra aquilo que eu falo que o Jonathan errou, mas com muitas aspas, porque ele errou para mim, de acordo com os meus parâmetros. Eu não quero correr o risco de chegar lá na frente e não ter uma velhice confortável. Então eu quero reinvestir todos esses rendimentos, eu quero que a mágica dos juros compostos trabalhe em meu favor e na velocidade máxima. Então para mim só faz sentido começar a fazer esses saques que o Jonathan falou que tem que ser considerado só quando eu já tiver patrimônio suficiente para me manter e eu poder olhar e falar assim, tô tranquilo, isso aqui agora sim eu posso começar a usufruir. Até porque para mim não é problema nenhum viver abaixo do que eu ganho. Inclusive, eu considero isso como uma regra primordial. A gente não deve gastar 100% de tudo que a gente ganha, porque senão a gente vive sempre com a corda no pescoço. Se acontecer um imprevisto amanhã, se tiver que ter um gasto extraordinário, você não vai ter de onde tirar. Então, de novo, estou falando aqui, brincando, claro que o Jonathan errou, mas de acordo com o meu parâmetro. Eu quero usar os meus investimentos, os meus rendimentos, para gerar um patrimônio confortável
e mais, para mim não é problema nenhum viver um pouco abaixo do que eu ganho e é sempre assim que eu sempre fui. E lembra, tira um tempinho para dar uma olhada nisso aqui, para entender a parte das finanças mesmo, para você ter conhecimento para poder aplicar para sua vida. Como eu disse no início, você pode olhar isso aqui e falar, não, João, na verdade o Jonathan acertou, tá tudo bem, desde que você esteja falando isso, esteja pensando isso com conhecimento, entendendo a lógica da coisa, como funciona o juro composto, como usar ele em seu favor, não usar contra, né? Porque quando você faz dívida, você está usando o juros composto contra você mesmo, e aí é aí que é a grande beleza. Quando a gente tem conhecimento e a gente tem maturidade para tomar as próprias escolhas, aí não tem problema nenhum, porque a gente entende exatamente o que está fazendo. O problema é quando a gente não entende do assunto, toma decisões sem entender direito, aí é nabo, tá? E aí, agora, para continuar esse assunto, vou dar uma olhada aqui os comentários desse vídeo específico para não deixar vocês falando sozinhos. E aí, nesse vídeo específico, que é o concurso não enriquece, acabou que ficou faltando responder só que o pessoal que diz, quem disse concurso não enriquece está querendo diminuir a concorrência, e aqui virou uma discussão saudável, melhor dizendo, uma conversa sobre o assunto, sobre como juiz e promotor ganha mais de 100 mil por mês. E na verdade, eu vou aproveitar essa conversa aqui entre os inscritos do canal para deixar para vocês uma ideia. Quem que é rico de verdade? É a pessoa que ganha 100 mil por mês e tal, ou é a pessoa que, independentemente do que ganha, já tem condições de manter o seu custo de vida independentemente do que acontecer? Já criou um patrimônio, já tem uma capacidade de gerar uma renda passiva que não depende exatamente do seu trabalho para poder custear as próprias despesas. Porque, claro, 100 mil por mês, ou por ano, ou por semana, ou por qualquer que seja, não estou querendo entrar aqui quem é que está ganhando isso ou não, mas 100 mil por mês, se a pessoa gasta 101 mil por mês, essa pessoa é muito mais pobre que uma pessoa que ganha 4 mil por mês e gasta apenas 3 mil, porque ela consegue formar patrimônio e a outra está perdendo patrimônio. Pensa nisso, fica a reflexão aí para vocês. E como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.